Está conosco aqui o doutor Alexandre Rezende, ele que é médico urologista, aquelas agendas cheias, né, corridas, mas tirou um tempinho para vir aqui conversar conosco sobre saúde masculina, sobre o Novembro Azul, enfim, doutor, seja bem-vindo desde já, gratidão, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre um tema tão importante, né, que é a saúde masculina, e no mês de novembro, onde a gente tira para ter um pouquinho mais de atenção e lembrar da importância de cuidado da saúde masculina também, principalmente nos homens que já estão ali na quarta, quinta década de vida. Muito bem. A gente sabe que a campanha foi criada com um olhar para o câncer de próstata, mas acabou ganhando um pouquinho de direcionamento diferenciado, né, doutor? Sim. O Novembro Azul ele foi direcionado para dar um pouquinho mais de atenção ao câncer da próstata, né? Um órgão que só os homens têm e que era muitas das vezes negligenciado, né? O homem tem esse medo de ir ao médico, tem medo do exame, tem a síndrome do super-homem, né? Nada vai acontecer comigo. E por isso que um dos motivos, né, que ocasiona realmente a sobrevida da mulher ser muito maior que a do homem. O homem morre mais cedo na sua maioria, né? A gente encontra aí mais viuvinhas do que viúvos, né? Então, justamente por isso, o homem não cuida tão bem da saúde quanto a mulher. E o câncer de próstata, ele é um câncer muito, se eu vou dizer uma palavra, é muito fácil de ser diagnosticado. Ele tem um problema que ele é um câncer silencioso, ele é assintomático. Então, muitas das vezes, o homem espera ter um sintoma para procurar o médico. E nesse sentido, às vezes o paciente já tem um sinal, um câncer inicial, e não encontra, porque ele tem aquela história de não vou procurar para não encontrar esse câncer. E se ele esperar o sintoma, pode ser tarde demais, né? Infelizmente, no Brasil, 1/4 dos cânceres de próstata já são descobertos em estadio avançado. Isso é um absurdo, isso é um dado que é muito alarmante, né? E por isso veio a campanha do Novembro Azul, para que a gente popularize a consulta de rastreio. O que é isso? É investigar antes de dar o sintoma. Muito bem. E nesse caso, descobrindo cedinho, é fácil de tratar? Exatamente. Então, o câncer de próstata, quando ele é corretamente diagnosticado nas fases iniciais, ele tem altíssimas chances de cura, né? Dependendo do estágio, chega a 95% de cura nesse estágio. O que não pode acontecer é fazer o diagnóstico nas fases mais tardias. Muito bem. Que exames são utilizados para fazer esse diagnóstico, doutor? Bom, a primeira coisa é ver qual é a população que vai precisar de fazer o exame, né? A grosso modo, a gente recomenda fazer em todos os homens com mais de 50 anos. Mas existem algumas populações específicas, né? Aquele paciente que tem um parente de primeiro grau, um pai ou um avô que já tiveram diagnóstico de câncer de próstata antes, ou indivíduos afrodescendentes, né, indivíduos negros, eles têm que fazer o exame a partir dos 45 anos, tá? Isso é uma questão de estatística, né? A gente não vai deixar aumentar o risco. Então, quais seriam esses exames? Quais seriam a conduta nessa população? A gente pede sempre um exame chamado PSA, um exame de sangue, super simples de fazer, um exame barato. Ele não é 100% garantido, mas é uma luz, é um exame que já nos dá uma dica se tem algo de errado com a próstata. E zero invasivo, né? Uma picadinha no braço, uma vez por ano, né? E se ele tiver alterado, não significa que é câncer. Existem outras doenças que podem fazer o PSA aumentar, seja um crescimento benigno ou casos de infecção, no caso de prostatite né? Infecção da próstata, que também faz o PSA aumentar. Além do PSA, é importante uma entrevista, uma anamnese pormenorizada para tentar identificar algum fator de risco, né? E o exame físico, que no caso do exame físico da próstata é o famigerado exame do toque retal, que a gente chama de exame digital da próstata. É um exame muito simples, não exige nenhum preparo específico, não precisa de fazer, tomar remédio, nada. É um exame simples, dura alguns segundos e a gente já consegue algumas informações muito importantes, tais como o tamanho da próstata, que vai ser importante para determinar se aquele número de PSA está aumentado ou não. Se a próstata é lisa, se o paciente sente algum tipo de desconforto ou dor,
ou se tem algum nódulo. Essa é a importância do exame. Um nódulo de próstata, às vezes, já aparece sem que o PSA esteja aumentado. Então, ajuda no diagnóstico precoce. Exatamente. A gente fala que o conjunto dos dois exames, o exame físico digital, que é o exame de toque, junto ao exame de PSA, aí sim a gente vai estar pegando aí a maioria dos cânceres precoces. Perfeito. O senhor já citou, mas assim, a grosso modo, dá para avançar um pouco na reflexão em relação à ida dos homens ao médico, com um objetivo aí que é colocado pela campanha. Eu vou para ver o câncer de próstata, mas acaba vendo a saúde geral, né? Isso é muito legal, porque às vezes o homem vê na televisão o Novembro Azul, vem para fazer o rastreio de câncer de próstata e às vezes está tudo bem com a próstata, mas a gente identifica algum outro problema clínico, seja ele renal, seja ele hormonal. Então, a campanha do Novembro Azul, que foi criada para o câncer de próstata, hoje a gente vê ela muito maior, né? Ela vê como uma saúde geral do homem. Então, o homem, né, a gente tem que olhar a saúde por inteiro. E essa é a importância de fazer essa visita anual, né, ao urologista. E muitas das vezes o urologista vai ser o único médico que o homem vai consultar no ano. Então a gente tem que vigiar o corpo como um todo. E o senhor acaba fazendo esse olhar, né? Exatamente. Do ser humano completo aí, que tem um corpo que precisa funcionar por inteiro. Recentemente, inclusive, o doutor Alexandre esteve num congresso importante sobre urologia. Há novidades nessa área, doutor? Sim, estivemos na semana passada em Florianópolis, no Congresso Brasileiro de Urologia, que hoje é o terceiro maior congresso da especialidade do mundo, né? O Congresso Brasileiro, ele tomou uma proporção muito grande. Hoje, na América Latina, ele é o mais importante, né? Perdendo apenas para o Congresso Europeu e americano. O que trouxemos de novidade foram algumas medicações novas para o tratamento do crescimento benigno da próstata, né? E então, a tecnologia vem aumentando, a gente vem surgindo novas drogas e tecnologias do ponto de vista de laser, de tratamento cirúrgico, também foram bastante discutidas. Que importante isso, né? Estar sempre atualizado, né, doutor? Bora falar um pouquinho sobre prevenção do câncer, que também é importante, né? A gente fala muitas vezes de prevenção do câncer de pulmão, para as mulheres, de mama, etc e tal. Câncer para os homens também pode ser prevenido, assim como outras doenças, né, doutor? Isso. A prevenção em si, a palavra prevenção, ela remete a evitar que o câncer apareça, né? Especificamente da próstata, em alguns pacientes, essa prevenção ela vai se dar no diagnóstico precoce, né? Às vezes o paciente tem uma tendência genética, por isso que a conduta é diferente num paciente que tem familiares, né? Da etnia, né? Os afrodescendentes têm essa tendência a ter cânceres mais agressivos e mais precoces. Mas do ponto de vista de prevenção é ter uma vida saudável, evitar a obesidade, evitar tabagismo, alimentos defumados, né? Ter uma frequência em atividade física. Aí sim a gente consegue fazer uma prevenção propriamente dita. Às vezes o paciente tem uma tendência genética, mas ele tem uma vida saudável, evita se expor a agressores do corpo e ele não vai desenvolver o câncer, né? Então agir com uma vida saudável e essas orientações tanto dietéticas quanto de estilo de vida seriam realmente o que a gente poderia falar de prevenção. Agora, o que a gente trabalha muito é com vigília, rastreamento e diagnóstico precoce. Isso faz toda a diferença pensando-se em cura, por exemplo, de um câncer de próstata. Perfeito. Na urologia não é só esse o olhar que o senhor tem. A urologia abrange outras partes do corpo também, né, doutor? Sim. A especialidade da urologia, ela cuida de todo o trato urinário, né? E aí compreende os órgãos, né? Os rins, os ureteres, a bexiga, os órgãos genitais e a parte sexual masculina também, né? Então, lembrando que o urologista cuida tanto de homem quanto de mulher e de criança. Todo mundo que tem rim e bexiga pode ter algum acometimento de doença urológica, né? Então o urologista não é só o médico do homem, ele é o médico que trata as doenças do trato urinário, né? Agora, para esse mês de novembro, todo o olhar também da urologia se volta para o Novembro Azul, porque é um momento de buscar esse público que vai pouco, né? O senhor já disse, mulher vive mais justamente porque se cuida mais e para os homens é dada essa oportunidade também. O ideal é uma consulta anual, pelo menos. Tem uma população que vai precisar de mais visitas, né? Aquele paciente de mais risco, ou que já tem uma doença diagnosticada, ou que está fazendo uma vigilância ativa, ele precisa de ser visto mais vezes. Mas, a grosso modo, se a gente for generalizar e pensar em população, né, na população inteira,
todo homem acima de 50 anos deve ir ao urologista uma vez ao ano, né? E para que a gente, geralmente, para a gente consiga cercar essa doença e não deixar ela progredir. Pelos anos aí, o senhor tem visto aumento dessa doença, da incidência, doutor, ou não? É bastante discutida essa questão do aumento, né? Há sim um aumento. A gente acredita que por um melhor acesso, graças a Deus, tem melhorado o acesso à saúde. Está descobrindo mais, Está descobrindo mais, né? Aquele famoso, morreu de quê? De morte morrida, tem diminuído. A gente tem diagnosticado e a gente descobre por quê, que está acontecendo. Perfeito. Isso, né? Então, o aumento da incidência passa muito pela melhora nas condições de acesso e melhoras de exames também. Isso significa que estão cuidando, evitando mais morte também, né, Isso doutor? é fantástico, né? A gente está longe ainda do ideal, mas estamos no caminho certo, né? Igual eu disse no começo, o Brasil ainda tem taxas alarmantes comparadas com países desenvolvidos, né? 1/4 de diagnóstico no SUS em paciente avançado, isso é inaceitável, né? Isso aí não pode acontecer. Por isso que a gente vem na mídia, a gente quer trabalhar isso, né? Você que está ouvindo aí tem que falar com seu parente, com seu pai, com seu avô. Se não foi esse ano, tem que procurar, né? Hoje em dia a gente consegue esse acesso com uma mais facilidade do que estava conseguindo nos anos anteriores. Perfeito. Desculpa, Milena, te interromper. É como o doutor falou, né? É importante ver o aumento do índice não como algo negativo, mas de que as pessoas estão procurando, né, o profissional para que, inclusive, tenha mais chance de cura, né, doutor? Exatamente. E assim, isso passa muito pelo medo, né? Todo mundo conhece alguém que já fez uma cirurgia de próstata e ficou com algumas sequelas, né? Antigamente as técnicas cirúrgicas antigas eram muito mutiladoras, né? Invariavelmente deixavam sequelas como incontinência urinária ou disfunção sexual permanente. Isso causa medo, né? Um homem que conversa com um vizinho, com um amigo e fala que teve essa sequela, ele já tem medo até de procurar e achar o problema. Mas com o advento das novas tecnologias, e aí passa muito pela popularização da cirurgia robótica, né? Que hoje em dia a gente já tem no nosso estado, a gente tem popularizado isso, a chance de eventos adversos como a incontinência e impotência, ela tem diminuído bastante. Então, alguns pacientes voltam da cirurgia de câncer de próstata muito bem, né? Sem impotência, sem incontinência, e a vida passa a ser normal e esse paciente não vai morrer do câncer de próstata. Isso que é o mais importante. Tem que confiar, né, doutor? Tem que descobrir, não adianta. O primeiro passo é descobrir. O primeiro passo é vigiar, né? E depois descobrir precocemente e, se tiver algum problema mais sério, existem vários tipos de tratamento, como a radioterapia, medicações, hormonioterapia e a cirurgia, que hoje tem ficado cada vez mais tecnológica e com menos chance de problemas definitivos. Fantástico. Para a gente fechar, doutor, então, o seu convite aí, embora o novembro esteja quase fechando, não é só esse mês, né, doutor? Quem não foi, fica na obrigação de ir ainda esse ano. Eu brinco com o meu paciente que novembro azul não é só novembro, né? Eu falo que alguns pacientes tiram aquele mês do aniversário, aquele mês do aniversário de casamento, aquele... eu vou em março, todo março é meu mês de consulta. Que ótimo, que seja assim, mas que tem que ter uma vigília realmente, marca na folhinha lá, fala, todo mês a gente tem que, todo mês aquele mês que você preferir ali, você tem que fazer essa vigília e não deixar que o tempo apareça algum problema para poder procurar. Vá antes de dar algum problema. Se já tem algum sintoma é porque a situação não está legal, já deixou o caldo entornar. Tem que fazer como as mulheres, a gente vai mais porque a gente sabe que tem pessoas que precisam do nosso cuidado, né, doutor? Exatamente. Então o homem tem que agir assim também, né? É isso aí. Vamos fazer a manutenção antes do problema acontecer. Maravilha. Obrigada.